consegui resolver. Então, por isso que o cenário está um pouco diferente hoje. Né? Eu venho aqui para o meu quarto e, enfim, vou fazer por aqui a nossa conversa hoje. E pelo celular. Pronto, agora está gravando, gente. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Esse que é o nosso último encontro dessa série de 7 encontros para tratar sobre essas temáticas referentes à história da América Portuguesa e seus diálogos com o hoje em dia, né? E nesse último encontro, que é, na verdade, a continuação do anterior, que tratava sobre religião, né? Essa ideia de Deus na ordenação das hierarquias da sociedade. Na primeira aula, a gente tratou sobre a religião católica e o próprio cristianismo europeu nessa essa moldagem das estruturas sociais e hierarquias. E o objetivo da aula de hoje é tratar um pouco sobre a realidade da América Portuguesa em si, né, trazendo para a temática dessa nossa ação externa aqui. Então, vou deixar a palavra com o professor e, enfim. Obrigado, Gabriel. Bom, dando continuidade, então, para a gente estava vendo na aula passada, né, na semana passada eu busquei concentrar em alguns aspectos mais gerais a respeito da religião, né, religião cristã e, sobretudo, das transformações que ela sofre, né, a partir do século XVI, né, e comecei a falar, né, um pouco sobre a importância dessa religião na conquista, na colonização da América Portuguesa. Né? Essa parte, né, com a parte final da semana passada, que eu vou buscar desenvolver aqui. Né? E aí o centro é sempre a ideia de pensar a religião, né, como um elemento central nessa organização social. Né? Quer dizer, é uma organização social, é uma estrutura social, né? É uma sociedade que não se pensa, né, sem a religião, não pode ser imaginada, pode ser pensada sem a religião. Né? A religião não é algo da esfera do privado, a religião não é algo menor, a religião é parte do todo, é parte central. E, na realidade, né, a religião é importante também porque ela dá para esses indivíduos essa visão holística, né, essa visão do todo, né, a compreensão do que é o mundo, a compreensão do que é a vida, a compreensão do que é a própria sociedade, necessariamente passa pela religião. Na semana passada, eu estava chamando a atenção para essa importância, né, de entender a sociedade como criada por Deus. Né? A sociedade, assim como a natureza, são criações divinas, são criações do homem, não do Deus, não do homem. Né? E como criações divinas, né, tanto a natureza quanto a sociedade, né, buscam cada vez mais se aproximar da divindade. Ou seja, quanto mais cumprir os desígnios de Deus, né, mais próximo essa sociedade está da sua vontade, está do reino de Deus. Quanto, pelo contrário, né, mais afastado dos desígnios de Deus, mais no pecado está a sociedade, mais, portanto, próximo da condenação. Né? E esse é um ponto central. Veja, quando a gente falou das doenças, né, eu marquei esse aspecto também. Né? As doenças, elas têm um fundo moral. Né? Ou seja, as epidemias não ocorrem porque, enfim, né, tem algum mal que a gente não sabe o que é graçando na sociedade. As epidemias, as doenças, elas ocorrem porque por causa do pecado. Né? Ocorrem exatamente porque há um desequilíbrio moral na sociedade ou no indivíduo. Né? Isso produz a doença. Né? Então, é nesse sentido exatamente que a gente vai pensar a religião aqui. Né? E pensar a sociedade colonial significa pensar um ponto central dessa sociedade, que é a escravidão. Né? Não dá para imaginar a sociedade da América Portuguesa sem pensar a escravidão. Essa é uma sociedade escravista. Né? E aí eu marco a diferença, né, entre sociedades que têm escravidão e sociedades escravistas. Né? Muitas sociedades, né, que nós chamaríamos de pré-capitalistas, antes do advento do capitalismo, possuem escravidão, né? Praticamente todas, na verdade. Formas variadas, né, de escravidão, ou seja, de relações nas quais um indivíduo pertence à propriedade de um outro. Né? Mas poucas sociedades são escravistas, ou seja, a escravidão
né, o ponto central, o elemento central de organização social, de configuração dos grupos sociais, etc. A América Portuguesa vai ser uma delas. Né? Mais ainda, a América Portuguesa vai ser a primeira sociedade escravista da América. Né? Quando a gente olha no tempo, a gente vai ver que outras sociedades escravistas, como, né, o Caribe, como o sul dos Estados Unidos, como algumas regiões o litoral do Peru, por exemplo, se formam a partir do século XVII. Né? Aqui não, esse processo se dá a partir do século XVI. Então, a América Portuguesa é a matriz das sociedades escravistas americanas. É dela que parte, né, a primeira experiência de uma sociedade escravista no Novo Mundo, que, de certa maneira, vai ser exportada, né, para as demais regiões da América. Então, é também nela que você, né, a religião cristã vai ter que lidar primeiro, né, a religião católica, mais especificamente, estamos no século XVI, pós-reforma, vai ter que lidar primeiro com a questão da escravidão, com a escravidão moderna. Né? E como é que a religião vai lidar com isso, e como é que a religião e escravidão vão se combinar ao longo do tempo. É preciso a gente ter em conta que, para esses indivíduos, a escravidão não é um pecado em si. Né? Ela é algo que está presente na Bíblia, né? Está presente, inclusive, no Novo Testamento. Né? Nas cartas de São Paulo, ele fala, né, sobre escravos e senhores, e fala, né, que os escravos devem ser obedientes e devem servir adequadamente, corretamente a seus senhores, os senhores devem cuidar bem dos seus cativos, etc. E tal. Quer dizer, ele tem uma perspectiva moral sobre a escravidão, mas essa perspectiva moral não chega ao ponto de condená-la, né? Porque, de fato, a escravidão é algo que está, né, veja, no período na época de Jesus, a escravidão ela permeava todo o Mediterrâneo. Era fundamental, não só em Roma, propriamente, mas em grande parte do Mediterrâneo, a escravidão era fundamental. Então, a escravidão em si não era considerado um problema em si. Né? E a compreensão, né, da escravidão vai passar pela compreensão também da salvação dos escravos. Esse é o ponto fundamental. Né? A gente vai ver que a escravidão africana ela é justificável porque ela significa, né, tirar o escravo da África, tirar o indivíduo, né, da África, tirar o indivíduo do gentilismo, do paganismo, né, no qual ele está condenado ao inferno, né, e trazê-lo para a América, né, e ensinar ele a verdadeira fé. Portanto, dar a ele uma coisa que é mais valor do que a própria vida, que é a salvação. Né? Esse é um ponto central. E isso distingue a escravidão africana da escravidão indígena. Né? Porque a escravidão indígena, quer dizer, os indígenas estão aqui, né? Porque nós vamos chamar de indígenas, estão aqui na América, já estão aqui. Né? Então, eles podem ser evangelizados sem a escravidão. E esse é o projeto, principalmente dos jesuítas. Né? Ou seja, que os índios sejam aldeados, né? Sejam colocados em aldeia, e nas aldeias eles recebam, né, o conhecimento, a catequese, etc. e tal, e eles se convertam ao catolicismo, né? Se tornem bons cristãos. A exceção a isso se dá para os chamados índios bravos, né, que são os índios que resistem à colonização, que atacam, né? Esses podem ser escravizados. Né? Podem ser escravizados porque eles ameaçam, né, a sociedade cristã. Eles podem ser escravizados. Agora, ao momento que esses índios são escravizados, eles também têm que ser evangelizados. E esse é um ponto importante. Né? Se, por um lado, a escravidão é salvação, né? Porque significa, seja para os indígenas, seja para os africanos, o contato com a verdadeira fé. Né? Por outro lado, ela é também obrigação. Né? Obrigação, principalmente dos senhores. Cabe aos senhores, né, dar essa catequização, evangelizar os seus escravos. Isso é obrigação do senhor. Né? Ou seja, mas se um senhor que impedisse, por exemplo, o escravo de ser batizado, impedisse os escravos de irem à missa, enfim, de cumprir com as boas obrigações de cristão, o senhor estava pecando pecado mortal. Né? O escravo estava, apesar de ser o senhor, né, que proibia,
era considerado pecado do escravo também, né? Não realizar as boas funções, né, religiosas, não ir à missa, né, não comungar, não se confessar, etc. e tal. Mas o Senhor participava desse pecado, porque era ele que proibia, né? Então, a escravidão ela é entendida como algo que é justificável pela fé, mas por isso mesmo, né, cabe aos senhores garantirem a fé dos seus cativos, proteger os seus cativos. E nós vamos ver que desde o século XVII vai haver uma literatura importante, principalmente jesuítas, né, Jorge Benci, Antonio, etc., que vai enfatizar isso daí, né? Ou seja, o bom governo dos escravos. O que é um governo cristão dos escravos? Né? Como o escravo deve ser tratado pelo seu senhor? E aí é interessante, porque essa ideia de governo dos escravos, né, nos chama a atenção para algumas coisas significativas dessa sociedade. Primeiro, que o escravo não é visto como um bem econômico, pura e simplesmente. Ele é também, ele foi comprado, ele tem um valor, ele pode ser vendido, trocado, doado, mas ele é visto, né, como parte de uma administração que é política. Quando ele fala governo, ele está falando de uma administração, né? E esse governo dos escravos, né, ele tem direitos, né, esse senhor tem direitos, mas tem obrigações também. E a comparação aqui, né, é com a imagem da família. O escravo, de fato, ele pertence a essa família ampliada do Senhor. Né? Assim como o Senhor governa seus filhos, governa sua mulher, né? É importante lembrar que é uma sociedade misógina, de fato, né? Onde a mulher está sempre submetida a um homem. A única possibilidade da mulher não se submeter a um homem ou ela permanecer solteira, né? E mesmo assim, só em certas configurações, ela não vai depender de nenhum homem, ou ela se tornar viúva, né? Salvo essas duas possibilidades, as mulheres estão sempre submetidas, pelo menos legalmente, a algum homem, né? Seu pai, seu marido, né? etc. Então, assim como esse homem comanda a sua família, seus filhos, sua mulher, ele comanda seus escravos. Assim como ele pune a sua mulher ou seus filhos quando fazem algo errado, ele pune os seus escravos. Né? Esse paralelo é importante, né? Porque marca exatamente esse caráter pessoal das relações. Né? E tão pessoal, né, isso é muito significativo na América Portuguesa, que nós não vamos ter até o século XIX uma legislação escravista. Você tem nas ordenações, né, em algumas ordens régias, alguns aspectos, né, de como deve ser a relação senhor-escravo, mas não existe uma grande legislação escravista, como você vai ter no caso francês. Você tem o Código Noir, né, o Código Negro, etc. e tal, que, né, regulamenta as relações entre senhor-escravo. Você não tem nada parecido na América Portuguesa, nem de longe. Por quê? Porque é uma relação privada. Né? E nessa relação privada, né, a evolução da religião, né, o Senhor, assim como evangeliza, assim como catequiza seus filhos, também tem que fazer o mesmo com seus escravos. Né? Isso significa não só, né, ensinar a boa religião, mas significa também afastar o mal, né? Afastar o pecado. Né? E o que significa afastar o pecado? A gente pode pensar algumas coisas. Né? Por exemplo, por um lado, né, fazer com que os escravos sigam os rituais católicos, mas, por outro lado, né, impedir o concubinato. Né? Ou seja, casais que vivessem juntos sem serem casados. Né? Essa é uma luta da igreja, muitas vezes, inglória. Né? E os senhores nem sempre casavam os seus escravos. Até porque, às vezes, as relações não eram necessariamente duradouras. Então, esse é o primeiro ponto importante. E outros ligados aos próprios costumes que esses escravos traziam. Né? Os folguedos, as danças, né? As danças indecentes, né? As mulheres mostrando as partes, não sei o quê. Né? Tinha muitas danças somente à noite, ou em momentos de folga, que eram poucos dos escravos. Eles dançavam, as mulheres, com, né, a parte de cima da cintura, né, sem nada, seios de fora, etc. Né? Essa indecência, né, ela tinha que ser combatida também pelo Senhor. Né? É claro que aqui você tem uma tensão entre o que é o projeto da igreja e o que é a realidade. Né? Para os senhores, muitas vezes, aquilo dali era a válvula de escape que eles tinham para os seus escravos. Né?
tá? Trabalhava pra caramba, não sei o que, de repente tinha uma folga e ia dançar. Né? O senhor dizia para ele, não, você não pode dançar não, porque, né, isso é feio, isso é pecado, etc. Né? Enfim, não é alguma coisa simples. Né? Nesse governo dos escravos, né, o pragmatismo muitas vezes falava mais alto. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que, portanto, há uma preocupação, né, da igreja, há uma atenção, né, da igreja no sentido com os leigos, enfim, no sentido de estabelecer regras para essa relação, né, entre senhor e escravo. Né? Eu quero só... tem um sermão do padre Antônio Vieira que é muito interessante. É um sermão que ele prega para os escravos, é um dos primeiros sermões dele, em que ele prega para os escravos. Deixa eu só achar aqui o trecho que eu quero. Sobre Nossa Senhora do Rosário. Né? Eu vou depois explicar por que Nossa Senhora do Rosário. Né? E nesse sermão tem duas partes que demonstram exatamente essa lógica, né, da ideia da salvação através da escravidão. Né? Então, numa parte ele diz, se a gente preta, tirada das brenhas da sua Etiópia e passada ao Brasil, conhecera bem quanto deve a Deus e sua Santíssima Mãe, por este que pode parecer desterro, cativeiro e desgraça, e não é, senão milagre, e grande milagre. Dizei, vossos pais, que nasceram nas trevas da gentilidade, e nela vivem e acabam a vida sem lume da fé, nem conhecimento de Deus, aonde vão depois da morte? Todos, como credes e confessais, vão ao inferno, e lá estão ardendo e arderão por toda a eternidade. E que, perecendo todos eles, e sendo sepultados no inferno como Coré, vós, que sois seus filhos, vos salveis e vades aos céus. Vede se é grande milagre da providência e misericórdia divina. Né? Então, o padre Antônio Vieira está dizendo, veja, os pais de vocês que ficaram lá na África, né, os irmãos, enfim, parentes, todo mundo, eles estão condenados ao inferno. Né? Por quê? Porque são gentios, né, são pagãos, não conhecem a verdadeira fé. Vocês, por outro lado, conhecem a fé e têm, portanto, o caminho da salvação. E aí é interessante porque Padre Antônio Vieira é de uma família de senhores de engenho, né, e conhecia muito bem a realidade dura dos escravos, sobretudo os escravos dos engenhos de açúcar. Né? E aí, num outro trecho desse mesmo sermão, ele diz assim, em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante, porque o mesmo Senhor padeceu na sua cruz em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, a cruz de Cristo, né? 2 madeiros. E a vossa, em engenho, é de 3. Né? E aí explicando por quê? Porque o engenho tinha uma moenda de 3 paus. Né? Também ali, né, ou seja, na cruz, não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. Uma servindo para o cetro de escárnio e outra vez para a esponja que lhe deram fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos. Cristo sem comer, e vós famintos. Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, e se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Né? Então vejam a qualidade do padre Antônio Vieira, enfim, né? Mas a qualidade da argumentação. Né? Ou seja, o padre Antônio Vieira em nenhum momento está dizendo, não, vocês não trabalham tanto, não, a vida de vocês é fácil, não, é tudo tranquilo, vocês estão exagerando. Não, ele disse que a vida deles é um inferno. Né? O engenho é o doce inferno, né? Doce porque produz açúcar. Mas é um inferno. Né? E a vida dos escravos no engenho é infernal também. Mas é um caminho de salvação. Né? A salvação que os escravos vão ter e que os seus
pais, né, seus parentes, coisa e tal, não tiveram. Então, esse é um ponto central, né, um elemento central, né, que serve como base, né, como basilar para a nossa compreensão de como a igreja trata a questão da escravidão. Né? Escravidão, portanto, ela é um mecanismo importante, né, de salvação dos cativos. Nesse esforço, né, de evangelizar os escravos, né, nós vamos ver que a igreja vai criar uma certa pedagogia, né? E aí vão ganhar importância as devoções, né? Algumas devoções dedicadas aos escravos ou ligadas aos escravos. A primeira é a devoção a qual o padre Antônio Vieira se refere nesse sermão, que é a devoção à Nossa Senhora do Rosário. Né? Por que Nossa Senhora do Rosário? Nossa Senhora é Maria, né, a mãe de Jesus, que tem várias invocações. A Nossa Senhora do Rosário, e essas invocações de Maria estão ligadas a aspectos da vida de Maria, ou momentos da vida de Maria, né, que são ressaltados, digamos assim. Então, por exemplo, para o parto, você tinha Nossa Senhora do Parto, Nossa Senhora do Ó, né, para as mulheres rezavam para pedir um bom parto, etc. Tal, por quê? Porque Maria teve um parto, né, teve um filho, etc. E a Nossa Senhora do Rosário, porque o Rosário ele é exatamente a contemplação, né, daquilo que Cristo passou, né, da crucificação, dos mistérios da crucificação, né, daquilo que Cristo passou em sua paixão até a morte na cruz. E quando Cristo está na cruz, né, Cristo entrega, né, digamos assim, João, que é o seu discípulo dileto, a Maria como seu filho. Mulher, esse seu filho, filho e sua mãe. Né? Essa entrega de João a Maria, né, como filho de Maria, essa, né, adoção, digamos assim, né, representa teologicamente, né, a adoção não só dos judeus, mas de todos os povos. Porque Cristo, quando morre na cruz, ele não morre apenas pelos judeus, ele morre por todas as pessoas. Portanto, também por aqueles que, nesse momento, são gentios. Né? E os etíopes, né, como o padre Antônio Vieira chama, que são os africanos, são também gentios. Por isso que é Nossa Senhora do Rosário. Porque a Nossa Senhora do Rosário, né, representa exatamente essa, vamos chamar assim, adoção, não só por Maria, mas por Deus, dos gentios de forma geral. Né, daqueles que não eram judeus, daqueles que não professavam aquela que até então, pelo menos, era a verdadeira fé, que era dos judeus. Né? Então, na morte na cruz, Cristo, através de Maria, adota a sociedade toda, e, portanto, também os etíopes, também os africanos. Então, essa é a primeira devoção, que é fundamental. Aliás, até hoje temos, né, irmandades, aqui no Rio de Janeiro, na rua Uruguaiana, você tem irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Né? E que é exatamente esse o nome, né? Ainda hoje. O nome vem da colônia, que permanece ainda hoje. Além disso, você tem também São Benedito, que, né, junto com Nossa Senhora do Rosário, são os dois grandes, né, santos que são da devoção, né, negra. E você tem Santo Elisbão e Santa Efigênia, que são dois. São Benedito é um negro, talvez moro, aí, né, uma série de... mas que é de origem italiana, na verdade. Nasceu na Itália, enfim, e virou santo já do século XVI. E Santo Elisbão e Santa Efigênia são africanos mesmo, nascidos na África, né, que morrem na África, e são exemplos de dedicação a Deus. Assim, né? Então, essa valorização, né, desses santos, de Nossa Senhora do Rosário, por essa razão, e desses santos negros, eram importantes, porque eram elementos, por um lado, né, de congregação, está me faltando a palavra, mas enfim, uma forma de englobar, né, os africanos, né, esses escravos, negros, etc., ao conjunto da cristandade, né, Nossa Senhora do Rosário, principalmente, é isso, mas também dá a eles exemplos concretos, né, de pessoas que também eram africanos ou eram negras, né, e que, a partir da sua vida, né, davam esse exemplo para eles, de fé, de devoção, né, de dedicação a Deus, etc. Esse exemplo positivo.
Isso é importante, a gente não pode esquecer. Né? Na Igreja Católica, os santos têm uma função, muitas vezes, pedagógica mesmo. Né? Ou seja, de buscar ressaltar certos aspectos, certas características, certos comportamentos, etc., e tal, que são valorizados por um motivo ou por outro. Né? Então, e daí a importância dessas devoções. Né? Vejam, não são devoções criadas, elas já existiam, né? Mas são devoções que são adotadas pela Igreja na América Portuguesa como uma forma de pedagogia educativa, né? E que é fundamental. Nessa busca, né, pela evangelização, né, dos escravos, essa busca para que eles se tornem bons cristãos, vai ter uma grande importância, vão ter uma grande importância as irmandades. Né? Você vai ter irmandades de escravos. Né? E aí a gente precisa ter em conta que são irmandades. Né? Até o Concílio Vaticano II, né, que mudou radicalmente a Igreja, mas isso já é meados do século XX, né? As irmandades, ordens terceiras, né, enfim, eram o elemento central de participação do leigo, né, do laico, melhor dizendo, na Igreja, daquele indivíduo que não era religioso, não era padre, não era freire, enfim, né, e buscava participar da vida da Igreja. Né, buscava algo mais além de ir à missa, de confessar, etc. E tal. As irmandades elas eram os elementos centrais para a participação dos fiéis. E é interessante porque essas irmandades elas refletiam, né, em grande medida, a própria estrutura social. Quando eu falei das doenças, eu chamei a atenção para a importância da Irmandade da Misericórdia, né, ou as Irmandades da Misericórdia, que eram e são até hoje as responsáveis pelas Santas Casas. As Irmandades da Misericórdia eram compostas pelas elites locais, né, seja no Rio, seja em São Paulo, seja em Minas, seja na Bahia, em Pernambuco, né, pelos homens mais ricos, né, e tinha uma função de atender a população em geral, principalmente os mais necessitados, né, seja os pobres, os famintos, os presos, né, os mortos, quer dizer, pessoas que morriam sem dinheiro para o enterro cristão, receberem esse enterro cristão, etc. É uma irmandade importante, é uma irmandade voltada para os pobres, mas composta de gente rica, né, composta da elite, ou das elites locais. Né? E assim outras irmandades. A Ordem Terceira de São Francisco também, aqui no Rio, ainda hoje, né, assim, a Ordem Terceira de São Francisco é dona de parte do centro da cidade. Né? Era uma ordem, portanto, importante, bastante rica, e assim por diante. E você tinha irmandades mais modestas, digamos assim, ligadas a grupos sociais mais modestos. Irmandade de São José, né, ligada aos carpinteiros, e assim por diante. Você tinha, inclusive, a Irmandade de São Pedro, dos clérigos, né, que era uma irmandade dos padres que não pertenciam a nenhuma ordem religiosa. E nesse contexto, você vai ter as irmandades dos escravos também. Né? As irmandades dos escravos, quer dizer, exatamente dessa lógica, né? Uma sociedade desigual, e essa desigualdade se reflete nas irmandades. Tem irmandade para ricos, tem irmandade para os artesãos livres, tem irmandade para os escravos, né? Enfim, tem irmandade para todo mundo. E o que é curioso, né, é que nas regiões em que o tráfico de escravo se torna muito significativo, né, as irmandades de escravos tendem a se subdividir. A mais comum é a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Né? Geralmente essas duas devoções andavam juntas. Essa é a irmandade mais comum. Mas muitas vezes, quando, né, aumentava o número de escravos numa localidade, numa cidade, você ia ter, né, Santa Efigênia, Santa Lisbão, enfim, ia ter uma multiplicação de irmandades. Essa multiplicação estava ligada não ao fato de que os escravos fossem muito diferentes, né, em termos das suas condições, mas, sobretudo, as origens. Né? Então, alguns escravos que vinham de Angola, né, ficavam no tipo de irmandade, escravos que vinham da Costa da Mina, outra irmandade. Então, essas subdivisões sociais, ou podemos chamar nesse caso de étnicas, também se refletem nas irmandades. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que as irmandades eram, portanto, por um lado, um elemento importante, né, de vínculo
né, desses cativos e também de ex-cativos, né, ex-escravos, com a fé católica, né, se vinculavam à fé católica e vivenciavam essa fé nas irmandades, mas também de sociabilidade desses escravos. Veja que o sujeito é trazido da África, né, tirado, né, da sua família, dos seus amigos, enfim, de todas as referências que ele possui, e jogado numa terra estranha. Nesse mundo, ele precisa criar novos vínculos. Né? E claro que o primeiro vínculo vai ser com o Senhor, vai ter aqueles escravos que estão ali com ele, né, se houver outros escravos, mas uma forma de ele criar raízes ou vínculos mais profundos, né, para a sociedade vai ser através das irmandades. As irmandades têm um peso muito grande aqui. Então, isso é um ponto importante. E essa devoção, né, e essa perspectiva católica vai se entranhar, digamos assim, na vida desses cativos. E é interessante quando a gente vê, por exemplo, os testamentos de escravos, né, ex-escravos, perdão, né, aqueles que conseguiam, que eram muito poucos, mas conseguiam fazer esses testamentos, como esses testamentos refletem essa mentalidade católica. Né? Então, muitos ex-escravos dizendo que vieram à África pequenos, né, enfim, ainda pagãos, conheceram a fé, todo esse discurso, digamos assim, do padre Antônio Vieira, né, não da forma brilhante que o padre Vieira escreveu, mas de qualquer maneira, todo esse discurso está presente frequentemente nos testamentos de ex-escravos. Para entender essas irmandades, né, para entender o vínculo com essas irmandades, além desse aspecto, vamos dizer, sociológico, né, de estabelecer um convívio, etc. e tal, né, é importante a gente entender também um aspecto mais propriamente religioso. Né? O que significa uma devoção a um santo específico? Né? Qual é o significado disso daí? E aí, né, é importante a gente ter em conta que essa devoção aos santos, né, não nasceram, né, no século XVI, mas ganharam uma grande ênfase, né, com a chamada Contra-Reforma, com o Concílio de Trento, que é exatamente uma das coisas que a reforma mais vai bater. Né, e a Igreja vai reafirmar a importância do culto aos santos. Para entender um pouco o culto aos santos, é importante a gente lembrar que um elemento básico da teologia católica, né, que difere da teologia, vamos chamar, reformada, né, que é a chamada comunhão dos santos. Né? O comunhão dos santos, aqui santo não no sentido, né, do São Francisco, Pelado, Santa Clara, mas o santo sentido amplo, né, dos fiéis. Né? Que vem a ser a comunhão dos santos. Né? É exatamente a ideia de que os membros da igreja, né, permanecem interligados independentemente da sua morte. Ou seja, não há uma separação radical entre mortos e vivos. Na Igreja Católica, você tem exatamente a perspectiva de que, né, os indivíduos falecidos, eles permanecem, né, não, né, como o espiritismo, mas de qualquer forma, eles permanecem vinculados à Igreja. Né? Por isso, a ideia de que você tem, na verdade, 3 igrejas distintas. A chamada igreja militante, né, que é a igreja, né, que está no mundo, né, ou seja, os indivíduos que estão vivos, etc. E tal. A igreja penitente, que é a igreja dos indivíduos que foram para o purgatório, e a igreja triunfante, que é a igreja daqueles indivíduos que alcançaram a salvação. Né? Essas 3 igrejas, digamos assim, né, elas não são separadas radicalmente, pelo contrário. Né? Elas estão unidas pela fé, né? Estão unidas exatamente pela mesma fé, né? Que é a ideia de que Cristo é a cabeça que vincula todos os membros da igreja, independentemente de onde eles estejam. Né? Então, esse é um elemento central. Os santos, e agora estou falando no sentido mais estrito da palavra santo, né? Os santos e santas, eles são intermediários. Né? Embora a gente fale assim, o milagre do santo tal, o milagre da santa tal, né? Mas, de fato, o santo ele é um intermediário. Né? O santo ele intercede, como a própria Maria, intercede junto a Deus, né, por aquele indivíduo, por aquele fiel.
Essa é a ideia central. Né? Esse é um ponto fundamental. Nesse catolicismo, que alguns vão chamar de catolicismo barroco, os santos têm uma importância fundamental. Né? Você tem uma vinculação com Deus que é bastante intermediada pelos santos. E um pouco nesse sentido que eu estava falando. Né? Então, Nossa Senhora do Parto para o parto, né? Santo Antônio para o casamento. Santo Antônio também era usado para encontrar escravo fujão. Né? Então, rezar para Santo Antônio quando o escravo fugia. Né? Enfim, então os santos são vinculados a elementos específicos, né? Atividades, digamos, ou dons específicos, né? Da necessidade dos fiéis. Então, esse catolicismo barroco, ele passa muito por essa intermediação dos santos. Né? De fazer com que nas casas você tivesse uma grande quantidade, podiam, obviamente, né? Tivesse uma grande quantidade de imagens. É claro também que as imagens eram muito variáveis, né? Em termos da qualidade. Você tem imagens lindas, né? Bem trabalhadas, até imagens muito rústicas, né? Muito simples, né? Mas que de qualquer forma serviram à devoção. Né? Então, todos aqueles que podiam tinham oratórios, alguns mais sofisticados, outros menos. Né? Em Ouro Preto você tem um museu dos oratórios que é belíssimo. Né? Aliás, eu não sei nem se ainda existe, se vai continuar. Mas que é muito legal porque exatamente mostra isso. Né? Você tem oratórios, tanto que estavam nas casas, como você tinha oratórios portáteis. Né? As viagens demoravam muitos dias, você carregava aquele oratóriozinho, às vezes uma coisa pequena, assim, junto com você, e aí você parava num lugar, alguma coisa assim, e fazia as suas rezas ali, né? Conforme a sua vontade, a sua necessidade, etc. E tal, né? Então, essa intermediação do santo, ela é fundamental nesse catolicismo. Né? E é uma intermediação muito concreta, digamos assim. Né? E aí é importante distinguir o catolicismo popular, né, da teologia católica. Né? O catolicismo popular vai ver o santo na imagem. Né? A imagem é confundida com o santo. Né? Tem uma música do Chico Buarque muito interessante que ele fala, né, sobre que está sem chuva no lugar, e aí os fiéis tiram os santos do lugar. Né? Levam um santo para a igreja do outro, né? Enfim, para que chova. Né? Então, a ideia, né, que é como se a imagem fosse o santo, efetivamente. Então, você castiga, digamos, a imagem para que você alcance aquela graça que você deseja. Então, Santo Antônio, por exemplo, muitas vezes era colocado de cabeça para baixo, e uma coisa em cima dele, um peso em cima dele, até que o escravo, por exemplo, fosse encontrado. Era uma forma de forçar o santo a encontrar o escravo. Em compensação, o escravo fosse achado, você botava lá umas velas, enfim, etc. E tal, agradecia a Santo Antônio, quer dizer, é uma religião muito marcada por uma prática que é mágica, de fato. Né? Onde você confere poder não ao santo em si, não a Deus, etc. E tal, mas uma imagem específica. Né? Então, a mágica que ela está bastante presente. Né? Esse aspecto mágico, né, dessa religião popular não é específico da América Portuguesa. Né? Quando a gente vê os trabalhos de história cultural para a Europa, né, a gente vai ver que isso é comum na Europa também. Né? Na verdade, a partir do Concílio de Trento, a gente vai ver na Europa um aumento, por exemplo, da atuação da Inquisição, em grande parte para exatamente coibir essas práticas, coibir esse mundo maravilhoso, enfim, essas mágicas, etc. Então, alguma coisa que já, né, que já vem nas caravelas, digamos assim. Mas, por outro lado, também é verdade que essas práticas vão encontrar aqui um outro terreno. Né? Por quê? Porque aqui vão se encontrar com práticas dos indígenas e dos africanos. Né? Práticas ligadas a uma mistura que vai desde encantamentos, feitiços, rezas, curas, quer dizer, quando eu falei a questão das doenças, eu mencionei isso, quer dizer, as curas, os curandeiros, como eram chamados, é um termo mais pejorativo, né, quer dizer, que misturavam tanto ervas, né, que tratavam as doenças, como certas práticas mágicas, passes, etc. e tal,
né? Então, você tem essa mistura, né, de características africanas e indígenas, né, com essa perspectiva mágica, vamos chamar assim, que vem, né, que já vem nas caravelas, que já vem da Europa. E que, portanto, aqui vai ganhar novos contornos, vai ganhar uma característica nova. Isso não significa dizer que a igreja não lute pela ortodoxia, né? A gente vai ver que sem a mesma capacidade da igreja na Europa, porque na Europa, né, você tem muito mais padres, você tem muito mais bispos, enfim, tem uma estrutura, né, muito maior do que aqui, né? Quer dizer, você tem um número pequeno de religiosos, né? Você tem poucos bispos, ainda no século XVII, XVIII, e você tem um território que é muito maior do que o território europeu. Mas, de qualquer forma, a igreja vai buscar, vai lutar, digamos assim, pela ortodoxia, ou seja, para que os fiéis sigam, né, a ortodoxia definida pelo Concílio de Trento. Né? Os instrumentos, né, para essa luta pela ortodoxia podiam ser extraordinários, como, por exemplo, as visitas pastorais, né, ou as visitas da Inquisição, né, como também podiam ser ordinários, né, porque é o trabalho dos religiosos, o trabalho cotidiano que os padres, né, religiosos, de forma geral, faziam com a população. Né? Ou seja, o trabalho exatamente de incentivar, né, a população a ter os bons hábitos cristãos, né, a evitar os curandeiros, a evitar, né, a magia. E aí é importante lembrar que essas práticas mágicas, tanto na Europa como aqui, né, vão ser muitas vezes vinculadas ao demônio. Isso não é estranho, né? Vamos pensar que, né, as práticas, né, dos africanos, práticas africanas trazidas para cá, olha, o que os africanos tinham lá? Não era Deus, né, e nem era a verdadeira fé. Essas práticas trazidas para cá revelam, na verdade, um artifício, digamos assim, do demônio, né, que visava afastar os fiéis da verdadeira fé. E, portanto, era necessário combatê-lo. E aí você vai ter os sermões, como esse sermão do padre Antônio Vieira, né, que é o exemplo, enfim. Né, você vai ter os sermões dos padres. Os sermões são fundamentais, né, porque através dos sermões que os padres passam esses valores, enfim, passam essa educação, digamos, religiosa para os fiéis, e você vai ter as confissões, né, que eu já mencionei também. As confissões são fundamentais porque você vai ter manuais de confessores, etc. E tal, porque através das confissões você fica também sabendo, enfim, o que se passa na cabeça dos fiéis, quer dizer, o que os fiéis estão, né, pensando, o que eles estão fazendo, etc. Né, e aí a necessidade exatamente de buscar a verdade, né, quer dizer, fazer com que o fiel fale de fato, né, quais são os seus pecados, né, sem escrúpulos, né, isso é fundamental, né, tanto para você conhecer e, portanto, dar a penitência correta, como também para que você possa orientá-lo corretamente, né, possa distinguir o certo do errado. Nesse catolicismo, né, vão ser incentivados, né, não só a oração, óbvio, né, e aí a oração tanto como uma prática diária, né, mas também os exercícios espirituais e as mortificações. Né, a ideia da autoflagelação, por exemplo, né, o uso do silício, né, são todos instrumentos importantes nessa religiosidade, né, incentivados aí sim, né, por parte da igreja, como elementos para se manter na fé né, e evitar as tentações. Esses são pontos importantes. Quando a gente fala da busca, né, pela ortodoxia, a gente não pode deixar de falar da Inquisição. Não vou falar aqui da Inquisição de forma muito ampla, até porque não daria, né, não caberia.
enfim, seria outra aula só sobre a Inquisição, né? Mas a Inquisição ela é importante, ela é bastante significativa na construção desse ordenamento, desse mundo religioso, porque ela é um instrumento, por definição, de combate, né, à heresia, de combate, né, ao paganismo, enfim, combate a tudo que fugia da ortodoxia católica. Na América Portuguesa, nós não temos tribunais de inquisição. Né? Não vamos ter tribunais de inquisição. Você tem na América Espanhola, tem em Goa, na Índia Portuguesa, mas você não tem aqui tribunais de inquisição. A inquisição atuava aqui através de visitações de inquisidores, né? E também através de familiares. Você tem muitos familiares do Santo Ofício aqui. Ser familiar do Santo Ofício era algo enobrecedor, né? Era algo nobre, porque significava, para ser familiar, sua vida pregressa era, né, analisada, etc. Só podia ser familiar se você tivesse sangue limpo, né? Se não tivesse sangue nem judeu, nem moro, nem etíope, nem enfim, né? Se tivesse sangue limpo. Isso era fundamental. Então, era uma forma de enobrecimento importante. E esses familiares eram uma espécie de espinha dorsal, né, da atuação da Inquisição na América Portuguesa. E, embora você não tenha tido, como eu disse, tribunais aqui, você teve momentos, né, de importantes levas, vamos chamar assim, de perseguição. Em parte, perseguição a essas heresias, né, essa visão mágica, né, dos indivíduos, etc. E tal, né, isso era um ponto importante. Né? Mas no caso da América Portuguesa, assim como em Portugal, né, a Inquisição visava principalmente os cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Isso é importante, né, para aqueles que não conhecem. Cristãos novos, em 1497, o Dom Manuel, rei de Portugal, converteu, né, os judeus à força. Né, obrigou todos os judeus a se converterem. Aqueles que não quisessem ser cristãos podiam sair de Portugal, né, e muitos o fizeram. Os que ficassem foram convertidos. Esses indivíduos se transformaram nos cristãos novos. Ora, a Inquisição vai buscar nesses indivíduos exatamente a prática de heresias, né? A prática sobretudo, de elementos do judaísmo. Né? Ou seja, vai buscar verificar se eles permaneciam, né, em práticas judaicas, em práticas não consentidas, embora fossem católicos, né, fossem batizados. Isso é importante, tá? Porque a Inquisição só podia perseguir católicos. Né? Então, não é incorreto dizer que ela perseguia judeus. Não, o sujeito era judeu. Isso era católico. Ele foi batizado. Né? Ele era perseguido porque, teoricamente, né, ele praticava ainda rituais judaicos. Existe muita discussão sobre essa questão, né, porque, de fato, né, os indivíduos, uma vez acusados, né, de judaísmo, ou seja, de práticas judaicas, etc. E tal, né, eram aprisionados pela Inquisição, né, muitas vezes sem saber qual era exatamente o que estavam sendo acusados, né, e se eles confessassem espontaneamente, teriam penas menores. Por outro lado, eles demorassem a confessar, eles teriam penas maiores e poderiam, inclusive, né, serem relaxados ao braço secular, ou seja, serem condenados à morte. Né? Então, na prática, os cristãos novos, ao longo dos séculos, eles vão manter, né, mesmo que fossem bons católicos, vão manter o conhecimento de certas práticas judaicas ou judaizantes, consideradas judaizantes, né, porque, por causa deles serem presos pela Inquisição, eles têm que se confessar. Né? Então, o cara era preso e dizia, não, eu não saio de casa no sábado, eu não como carne de porco, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Né? E aí ele confessava rapidamente, né? E confessando rapidamente, ele conseguia uma pena menor para si, né? Enfim, e escapava do pior, que era, obviamente, a pena de morte. Né?
Então, até que ponto a gente pode falar, né, de uma prática judaica real? Até que ponto essa memória não foi mantida simplesmente porque o cara queria fugir da Inquisição, né? Então, essa é uma discussão, eu não sou um especialista, não vou entrar nesse debate, né, mas essa é uma discussão importante dentro da Inquisição. De qualquer forma, o que eu quero chamar a atenção é sobre o fato em si da Inquisição perseguir esses indivíduos. Essa perseguição criava, portanto, mais um corte, né, nessa sociedade que já era dividida em tantas classificações, né? Ser cristão novo e ser cristão velho, né, era distinto, né? Ser cristão novo significava ter um sangue infecto, né? E isso é importante porque a ideia era realmente da contaminação do sangue. Então, se, por exemplo, um homem cristão novo casava com uma mulher cristã velha, um homem cristão velho casava com uma mulher cristã nova, os filhos desse casal iam ser meio cristãos novos, mas, portanto, iam ser cristãos novos. Iam ser considerados cristãos novos. E se esses filhos casassem com cristãos velhos, né, os filhos deles, ainda assim, ou seja, netos daquele casal original, ainda seriam cristãos novos. Seriam um quarto, mas seriam cristãos novos. Né? Portanto, a ideia realmente do sangue infecto, né, um sangue que contamina. Né, ao invés de ser purificado, ele contamina o sangue puro. Essa é uma ideia central. Né? Então, se você é cristão velho, ou seja, se você, né, faz parte, né, vem de uma descendência da qual não há mistura de cristãos novos, você está numa posição superior em relação àquele que tem o sangue infecto de cristão novo. Né? Esse é, portanto, um elemento significativo de diferenciação entre eles. É claro que isso na América Portuguesa às vezes ficava a desejar. Né? Tem um trabalho do Evaldo Cabral, O Nome do Sangue, né? Onde ele vai analisar a história de um indivíduo da família mais importante de Pernambuco, a família Albuquerque, enfim, e ele tenta ser familiar de Santo Ofício, e aí vão fazer a investigação genealógica dele, né, e descobrem lá embaixo o sangue do cristão novo. Né? E aí tem toda a luta dele para dizer que não tem, mas tem. Né? Isso é importante, né, porque mostra exatamente essa capacidade de classificação. Mas mostra também que na América Portuguesa, aquele sangue cristão novo, no primeiro momento, não impediu eles de ascender, não impediu aquela família de ascender socialmente. Né, se tornar uma das famílias mais importantes de Pernambuco. Quando ele se volta para algo que é em Portugal, que é a família de Santo Ofício, para o processo que passa para Portugal, as regras são outras, né, o poder dele não se estende, né, a Inquisição não se estende, portanto, a esse tribunal propriamente. Então, ele perde. Né? Mas na América Portuguesa, né, ele vai conseguir manter o seu papel, manter o seu prestígio social, etc. No Rio de Janeiro vai ter um quadro semelhante. Até finalzinho do século XVII, até 1700, na verdade, você não tem uma perseguição aos cristãos novos no Rio de Janeiro. Eles conseguem se inserir na sociedade fluminense, muitos vão ser grandes comerciantes, senhores de engenho, etc. E tal. Então, quando a Inquisição faz aqui uma verdadeira razia, né, pega muitos cristãos novos, ali de 1700 até 1730, mais ou menos, você vai ter uma desarticulação de muitas famílias. Muitas famílias vão perder seus engenhos, suas casas, etc. Tal, que são confiscados pela Inquisição. Então, você vai ter, de fato, né, um prejuízo enorme, né, para esses cristãos novos. Então, mas o que eu estou buscando ressaltar aqui, né, mais do que esse aspecto, né, do aspecto econômico, etc., é esse duplo aspecto da Inquisição. Por um lado, o aspecto da luta contra a heterodoxia, né, a luta por garantir a ortodoxia dos valores católicos, num mundo em que, né, os católicos estão, né, sofrendo a concorrência, enfim, dos protestantes, dos reformados, né? E, por outro lado,
essa divisão, essa clivagem social que se estabelece a partir da ação da Inquisição, né, entre cristãos novos e cristãos velhos. É mais um elemento importante de hierarquização social. Né? Quando a Inquisição atua, por exemplo, no Rio de Janeiro, no século XVIII, esse fator de clivagem, que tinha pouca importância, ganha importância. Né? Então, esse é um ponto significativo. Né? Essa religião, portanto, né, ela combina esses diversos elementos. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Por um lado, né, você tem uma ortodoxia católica, né, que se desenvolve, que se fortalece a partir do século XVI, sobretudo como resposta à reforma e uma reafirmação do catolicismo, uma reafirmação, né, dos valores fundamentais da Igreja Católica frente à fé reformada, né, e que na América Portuguesa vai se refletir, né, nessa busca, vamos dizer assim, né, de garantir esse ordenamento religioso, né, de garantir o bom ordenamento religioso. Né? Ou seja, que os fiéis, de fato, né, pratiquem, exerçam a boa, a verdadeira fé. Né? No entanto, na prática, né, essa busca pela ortodoxia vai se encontrar limitada pelas próprias dificuldades da América Portuguesa. Por um lado, né, você tem essa mistura, né, desse universo mágico europeu com esses universos indígena e africano, principalmente, né, portanto, a persistência, né, de uma esfera mágica na religião, né, é muito significativa durante todo o período colonial. Né, está muito marcado, né, pela própria dureza, né, do cotidiano desses indivíduos. Quer dizer, você tinha um cotidiano muito duro de doenças, de morte, né, de uma vida material muito difícil, fomes, etc. e tal. Né, e a mágica é um elemento que suavizava e, de certa forma, dava um sentido a essa vida mais dura. Né? Então, você tem essa outra lógica que compete com essa perspectiva, vamos chamar, ortodoxa da Igreja, né? E as próprias dificuldades pelo tamanho, por um lado, da América Portuguesa, pela exiguidade do clero. Né? Você tem poucos padres, né? E você tem poucos bispos também. Né? Então, era difícil, né, manter essa vida religiosa da forma como eles ocorria, por exemplo, na Europa, né, onde a densidade demográfica era muito maior, a quantidade de padres era muito maior, etc. E tal. A igreja tinha uma estrutura já milenar, né, que não existia aqui. Né? Então, essa é uma dificuldade importante. Né? E isso vai marcar esse catolicismo. Né? Portanto, um catolicismo sincrético, né, o termo que hoje em dia pouco se usa, mas que me parece adequado, é um catolicismo sincrético, né, e marcado por essas tensões, né, entre o aspecto, vamos chamar, popular do catolicismo. Né, e eu quero deixar bem claro, quando eu falo popular, não quer dizer que é praticado só pelos grupos populares, pelos escravos. Popular quer dizer no sentido de que abrange um amplo setor da população, inclusive das elites, e esse aspecto ortodoxo. Né? E não são inimigos entre si. Isso é importante a gente considerar. Né? Quer dizer, os mesmos indivíduos vão viver tanto a esfera mágica, do curandeirismo, etc., mas vão viver também, né, esse catolicismo mais oficial, digamos, buscar seguir as regras da igreja, né, da missa, da confissão. Né? É importante a gente ter isso em conta. E que essa sociedade vai, de fato, se estruturar a partir daí, né? A partir dessa religião. A religião não é alguma coisa que está descolada dos indivíduos. Pelo contrário, né? O indivíduo, desde quando ele nascia, né, e, portanto, era registrado, o seu batismo foi registrado na igreja, até quando ele morria, que também era registrado na igreja, né, ele vivia dentro desse universo profundamente religioso.
né? E os seus valores eram valores também marcados por essa fé. Que vai fazer, por exemplo, muitos indivíduos que tinham dinheiro, obviamente, né, ao morrer ou antes de morrer, fizessem doações, fizessem entregas, etc., para a igreja, né, de parte dos seus bens, vinculassem seus bens à igreja, construíssem, né, oratórios, né, dedicassem sua fortuna a isso, né, e, além disso, também, alguns de seus filhos se tornassem, por exemplo, religiosos. Então, esse é um ponto importante, né, entender essa vinculação, né, e aí um ponto significativo, né, quer dizer, essa vinculação ela era importante não só, né, porque dava sentido, né, a essa sociedade, mas porque, ao dar sentido a essa sociedade, dava também a ela um caráter conservador. E por que eu digo isso? Porque, né, retomando aquilo que a gente viu na aula passada, se essa sociedade é uma sociedade criada por Deus, não cabe ao homem inovar. Né? O que cabe ao homem na sociedade é simplesmente garantir, né, a realização dos desígnios de Deus. Mas não inovar no sentido de transformar e modificar essa estrutura social. Né? É isso. A realidade é essa. E quanto mais imóvel ela for, melhor. É claro que essa mobilidade não existe. Né? Vou deixar isso bem claro. Isso é um ideal. Né? Claro que essa mobilidade não existe porque a sociedade vai, de qualquer maneira, se transformando ao longo do tempo, ainda mais na América Portuguesa. Né? Mas, de qualquer forma, esse ideal dava a essa sociedade um caráter profundamente conservador. Né? E esse conservadorismo abarcava não só senhores, não só elite, mas também os grupos subalternos, também os escravos. Né? E esse é um ponto fundamental e isso é crucial para a gente entender não só a religião, mas entender essa sociedade marcada por essa religiosidade. Tá? Enfim, era isso que eu queria falar por hoje. Né? Agradecer a vocês mais uma vez. Né? Desculpa aí pelo atraso, tá bom? E fico aberto aí para as perguntas. Né? Boa noite, gente. Vocês podem deixar as perguntas que eu vou ler aqui para o professor. Já tem algumas aqui, então vou começar a ler. É da Carol Pimentel. Ela perguntou: até que geração a questão do cristão novo era levada em consideração? Até a segunda geração, no caso a terceira, né? Os avós, segunda geração, né? Os netos. Né? Você pesquisava a vida até os avós para ver se eles tinham sempre cristão novo. Ela falou: o senhor pode falar sobre o status que fazer caridade proporcionava, uma vez que os provedores das Santas Casas faziam parte da elite política e econômica da colônia, e ser provedor era um importante naquela sociedade. Esse é um ponto central, na verdade, está ligado à ideia de um ônus, digamos, né, de ser parte da elite dessa sociedade. Né? Esse ônus passava por cuidar dos mais pobres, quer dizer, não como eu disse, essa sociedade ela é profundamente conservadora, né, e a religião que ela professa também é profundamente conservadora. Nessa perspectiva religiosa, você nunca vai acabar com a pobreza, né? Pobre sempre haverá, né? Aliás, isso está na Bíblia. Você não vai acabar com a pobreza, mas é necessário cuidar, somente daqueles mais desassistidos, dos órfãos, dos doentes, dos prisioneiros, né? E é essa a lógica da misericórdia, atender esses indivíduos. Né? O status está ligado, sobretudo, ao pertencimento a essa irmandade. Né? Eu diria que é menos a caridade em si, mas mais o pertencimento à irmandade que demonstra o status, que era realmente para pouco. Somente nas cidades mais importantes, Rio de Janeiro, Salvador, né, Olinda, na cidade de Recife, participar da Irmandade da Misericórdia era para pouco. O Cristos falou: na aula passada foi mencionada que em Minas não se instalou nenhuma ordem religiosa. Qual seria a razão disso? Ao mesmo tempo, temos uma região
onde a religião é muito importante, é muito marcante na vida cotidiana. Poderia comentar um pouco? Tudo bem. Não se instalou porque o rei proibiu. No comecinho da colonização de Minas, você tem a presença de alguns jesuítas, alguns religiosos, assim, de ordens religiosas, franciscanos, etc. Mas a coroa proíbe. A preocupação da coroa era a possibilidade de diminuir essa arrecadação, a possibilidade de desviar recursos e, sobretudo, que parte dos recursos adquiridos para a mineração fosse investido nas ordens religiosas. Então, desse um desvio, digamos assim, desses recursos. E aí, ela proibiu. Mas você vai ter as ordens terceiras, muitas, né? Por isso, até acho que na aula passada você mencionou isso, porque tem tanta igreja em Minas, né? São as ordens terceiras, exatamente. São os leigos, portanto, constroem todas aquelas igrejas. Né? A Gabriele Vaz perguntou: professor, as punições impostas pelos familiares da Inquisição na América Portuguesa eram, de certo modo, mais brandas que em Portugal continental? Não, os familiares não impunham punição, isso é importante. Na verdade, o julgamento acontecia em Portugal. O papel dos familiares era prender o indivíduo, né, confiscar seus bens, isso eles faziam. Né? Mas o indivíduo era preso e ia depois embarcado no navio para Portugal. Era em Portugal que ele ia ser julgado. O Lucas Rigo perguntou: no próprio continente africano, os santos católicos já eram reapropriados e identificados pelos africanos a divindades locais ou espíritos ancestrais protetores? Uma afirmação ou pergunta? É uma pergunta. Sim, tem isso também. O catolicismo vai ter uma leitura diferente na África, vinculada a essa ideia. Como vai ter no Brasil também, quando a gente pensa na Umbanda, etc., né, nessa vinculação entre santos e divindades africanas. Né? E ele também falou: poderia relacionar o vínculo das irmandades nesse processo, assim como diante das fronteiras étnicas presentes nas irmandades na América Portuguesa? Relacionar a irmandade com as fronteiras étnicas, é isso? Foi o que eu entendi, né? Isso. Sim, quer dizer, isso acontece fundamentalmente para os africanos, né? Ou seja, para os africanos, você vai ter, lá para o século XVII, basicamente você tem as irmandades de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, né? E que congrega todos os escravos. No século XVIII, você tem um grande crescimento do tráfico de escravos, você começa a ter uma diversificação de irmandades. Vai ter uma irmandade para os escravos Angola, né, vindo da região do Congo, do Angola. Vai ter uma irmandade para os escravos da Costa da Mina, para os escravos crioulos. Enfim, você começa a ter uma divisão a partir dessa origem étnica distinta. Mas que também é importante a gente lembrar que são origens étnicas reapropriadas, né? Ou seja, ninguém é Angola, né? O cara é chamado de fulano, sei lá, João Angola, aqui na América Portuguesa. É uma identidade que é criada aqui. Né? Não é uma identidade que vem da África. Ele lá na África não era chamado de Angola. Ele vai ser chamado de Angola aqui, vai ser chamado de Minas aqui. Né? Mas eles se reapropriam dessa identidade para estabelecer fronteiras entre eles e outros grupos de escravos. O Samuel Francisquini perguntou: boa noite, professor. Gostaria de saber qual o número do sermão que o padre Antônio Vieira realizou essa comparação entre Cristo e os escravos. É o sermão 14, de 1633. Deixa eu ver aqui as perguntas. O João Rodrigues falou: professor, sobre a obrigação dos senhores de escravos de inserir seus cativos na fé católica. Como isso acontecia em ambientes rurais e nos ambientes urbanos? Haviam diferenças significativas de condutas ou funções? A diferença de conduta tem mais a ver com o senhor, né? E menos provavelmente era rural ou urbano. Nos ambientes rurais, você tinha sempre ou uma capela, né? Naqueles engenhos, naquelas fazendas mais
portentosa, né? Você tinha lá uma capela, né? E aí os que eram realmente ricos podiam ter, inclusive, um padre, né? Um capelão que vivia ali para atender a população local, né? A população não só do aquele engenho, mas dos arredores, etc. E tal. Ou você tinha, né, nas propriedades mais modestas, os oratórios, né? E esses oratórios ficavam dentro das casas, locais separados, assim, nos quais você praticava também as suas devoções. De qualquer forma, a obrigação para os católicos eram sempre as mesmas, né? Ouvir missa, pelo menos, todo domingo e dia santo, né? E confessar pelo menos uma vez por ano. É por isso que é na quaresma. Por isso você tem o chamado rol de desobriga, né? Que era onde você escrevia o nome de todos, você que eu digo pároco, né? Escrevia o nome de todos os fiéis que tinham confessado. Portanto, estavam desobrigados de confessar até o ano seguinte. Mas não era o que a igreja recomendava. Isso é o mínimo, né? O que a igreja recomendava é que, pelo menos uma vez por semana, o indivíduo confessasse. As perguntas acabaram. Gente, obrigada por essa última participação, né, que é a nossa última reunião. E vocês já podem enviar o e-mail e o nome de vocês no chat. É isso, muito obrigada pela presença. Eu queria agradecer também a todos, queria agradecer em especial ao Gabriel e a Beatriz pela ajuda, tá? Até agora no final, quando eu tive esse problema aí de internet. Quero agradecer muito vocês, quero agradecer a vocês que participaram, né? Foi uma primeira experiência minha, acho que teremos outros, gostei, né? Mas que a gente vai fazendo isso melhor, né, ao longo do tempo, aprimorando, vai melhorando, né? E, enfim, quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer aí a participação, enfim, a audiência, né, digamos assim. Foi uma experiência muito legal. Muito obrigado. Tá indo, tá indo.